Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso MEP Gesiel, em parceria com Espiritismo.net. E hoje nós prosseguimos, no dia 24/6/2025, nós prosseguimos com a perícope de Jesus e Tomé, na nossa segunda semana dessa passagem, né? Então, vamos reler aqui a passagem para a gente relembrar um pouquinho o que a gente viu a semana passada, né? Então, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir em suas mãos a marca nos cravos, não puser o meu dedo na marca nos cravos, e não puser a minha mão em sua pleura, não crerei. Depois de 8 dias, novamente os discípulos estavam dentro de casa e Tomé com eles. Estando fechadas as portas, veio Jesus e ficou de pé no meio deles e disse: paz convosco. Então diz a Tomé: traz o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Traz a tua mão e põe na minha pleura. Não te tornes incrédulo, mas crente. Em resposta, disse Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe diz: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Assim, Jesus realizou muitos sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, voltando aqui no slide inicial, vamos só rapidamente lembrar um pouquinho as coisas que a gente viu. Primeiro, a gente viu que Tomé, na verdade, não era um nome, né, que em grego ele significa gêmeo, e então, por isso, e dídimo aí seria esse significado aí, né, dídimo, chamado dídimo. Mas é só um detalhe aí, né? Então, Jesus havia aparecido para eles, a gente viu que na passagem anterior a essa, está dizendo que Jesus apareceu, né, na casa onde eles estavam, e Tomé não estava presente, então agora Tomé apareceu aí para eles e, né, se encontrou com eles, e eles disseram: olha, Jesus apareceu, né, nós vimos o mestre. E ele tem essa fala aí, né, se eu não ver as marcas, se eu não puser a mão ali e tal, não vou acreditar, né? Bom, primeiro, a gente tem que pegar essa passagem aí, essa perícope, e a gente não está aqui para incriminar Tomé, vamos dizer assim, por conta da sua falta de fé, né? Na verdade, no fundo, essa não é a questão, né? Não é a questão mais importante. A gente viu que todos os discípulos, provavelmente, todos eles estavam com muito medo, né, com muito medo dos judeus, dos romanos, né, por conta da perseguição. Eles estavam muito, assim, angustiados com a situação que tinha acontecido, né? Eles conviveram com Jesus por 3 anos, vendo Jesus fazer um monte de coisa, um monte de cura, e andar sobre as águas, acalmar a tempestade, multiplicar pães, enfim, fez um monte de coisa que eles presenciaram, né? Então, eles tinham ali naquela imagem de Jesus, naquele homem, o Messias, aquele Salvador, né? Como a gente até falou, no fundo, ainda tinha aquele restinho ainda tinha aquele desejo, aquela imagem daquele Messias Salvador, né? Que ia, como a gente brincou, né, subir num cavalo branco, empunhar uma espada e liquidar com os romanos, né?
salvá-lo do domínio romano, né? No fundo, ainda existia aquilo, né? Mas aí conviveram com ele por 3 anos, vendo tantas coisas incríveis, maravilhosas que ele fez, e de repente o cara é morto, o cara é crucificado, né? Então, realmente, é uma coisa assim para abalar qualquer coraçãozinho, né? Então, provavelmente, todos eles deviam estar com certas dúvidas, né? Eu lembro que, inclusive, a semana passada, salvo engano, foi a Zezé que lembrou, inclusive, da passagem do caminho de Emaús, né? Que os discípulos estavam indo para Emaús, e ainda ali comentando sobre a angústia, sobre a dúvida, sobre, assim, que não tinha entendido, né? Estavam assim perdidos, desamparados ali, né? Então essa dúvida, talvez a gente comentou assim, talvez Tomé tenha se manifestado sobre uma coisa que, com certeza, talvez tenha passado pela cabecinha de todos eles, né? Mas foi só Tomé que acabou exteriorizando essa dúvida, né? Esse receio aí, né? Então, primeiro é isso, né? Quando está ali no 26, né? Depois de 8 dias, novamente os discípulos estavam dentro de casa e Tomé com eles. Estando fechadas as portas, veio Jesus e ficou de pé no meio deles e disse: paz convosco. Primeiro, quando a gente fala em casa, dentro do Evangelho, a gente sempre lembra da questão da casa mental, né? E então a gente comentou da questão que nós lembramos aquele versículo, né, que Jesus fala, onde dois ou mais estiverem juntos, eu lá estarei com eles, né? E Kardec comenta que, na verdade, não adianta ter um grupo unido para que Jesus esteja com eles, mas unidos fisicamente e unidos, assim, na mesma sintonia de vibração, de vibração elevada, de sentimentos elevados, para que possam receber ali alguma intuição, alguma conexão com o mais alto, né? Outra coisa que a gente comentou, falamos assim, do momento de crise, porque todos eles provavelmente estavam, como a gente comentou, com medo, receoso, com dúvidas no coraçãozinho, né? Então, todos eles estavam num momento de dificuldade, num momento de crise. Então, a gente comentou também que nos cabe, em cada momento que a gente estiver passando por um momento de dificuldade, momento de crise, que não seria aconselhável a gente ficar sozinho, a gente se isolar, né? Mas o ideal é a gente procurar um familiar que a gente confie, um amigo que a gente confie, que a gente possa falar assim sobre todos os nossos sentimentos, ou procurar a casa espírita, ou procurar o atendimento fraterno, enfim, não se isolar, né? Porque muitas vezes, quando a gente passa por algum aborrecimento, alguma dificuldade, se ela não for tão séria assim, às vezes a gente consegue sozinho, né? A gente consegue, com oração, meditação, um pouquinho de reflexão ali, né? A gente consegue deixar de lado, passar por aquela dificuldade e voltar ao equilíbrio, né? Mas muitas vezes, quando essa dificuldade é um pouco mais séria, né? Um pouco maior, assim, muitas vezes a gente sozinho, às vezes a gente não vai conseguir, né? Então, que sejamos humildes no sentido de realmente procurar um amigo, procurar uma pessoa que você possa conversar, possa compartilhar, assim, os seus sentimentos mais íntimos, né? E não se isolar de forma alguma, né? Que mais?
E falando ali, estando de portas fechadas, né, Jesus aparece no meio deles. Então, a gente constata com isso que realmente foi uma materialização, né? E, e quando ele fala paz convosco, né? A gente lembra que, mesmo depois dele passar por todas as dificuldades, ele ser abandonado praticamente por todos eles, né? Só João que ficou ali com Maria. Depois a gente vai ver que Tomé, na verdade, ele se disfarçou, se escondeu um pouco, mas de certa forma ele acompanhou também Jesus até, o, até o momento crucial, né? É, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Então, mesmo assim, né, mesmo seja sendo abandonado e passando por tudo que ele passou, né, ele não vem e fala, põe a mão na cintura e fala, muito bonito, né, todo mundo me abandonou, todo mundo sumiu, me largou sozinho nessa, né, de jeito nenhum não puxou a orelha de ninguém, simplesmente chegou e falou, paz convosco, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção que ele sempre dispensava a todos, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, assim, resumidamente, que a gente comentou semana passada. Alguém quer comentar alguma outra coisa que eu esqueci, que eu não falei? Não? Bom, praticamente foi essa parte aí que a gente viu. Agora, esse segundo slide aqui seria o que a gente vai ver hoje, né? Então, ali, então diz a Tomé. Então, ele chegando, ele percebe já, obviamente, ele sabe o que é no coraçãozinho do Tomé, e ele fala, Tomé, traz o seu dedinho aqui, suas mãos aqui, põe aqui na minha mão, na sua minha pleura, né? Não te tornes incrédulo, mas crente. E aí Tomé fala, meu Senhor, meu Deus, acho que nessa hora aí caiu a ficha para Tomé, né? Deve ter caído a ficha ali, né? E Jesus lhe diz, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, além dessa questão além dessa questão da fé de Tomé, aqui no caso dele pedir um sinal, né, dele pedir uma comprovação, vamos dizer assim, né, e ali no 28, na hora que ele fala, meu Senhor, meu Deus, parece que realmente caiu a ficha, né, talvez ele tenha ali caído das pernas, como a gente costuma dizer, né, na linguagem mais popular, né, talvez possa até ser comparado ao momento, por exemplo, que Simão Pedro, né, depois de negá-lo 3 vezes e perceber, né, com a hora que o galo canta, perceber o que aconteceu, e ele olha para Jesus e vê Jesus com aquele olhar carinhoso de sempre, né, aquele momento crucial de Pedro ali, né, talvez o de Pedro tenha sido um pouco maior, mas talvez a gente possa até comparar, né? Um momento assim assim, caiu a ficha, realmente mudou tudo ali naquele momento, né? E no último aqui ele fala de da questão de bem-aventurados os que não viram e creram, a gente pode trazer até para o momento atual, com relação à doutrina espírita, né? Muita gente procura a casa espírita porque acha que vai ver espírito, que vai ver manifestação, que vai ver um monte de coisa, acaba não vendo nada, muitos vão embora, né? Simplesmente, não tem nada, não aparece nada aqui, eu vou embora, né? Mas muitos ficam, mesmo não vendo nada, foram buscar isso, mas não viram, mas continuam. E depois de um certo entendimento, de uma certa compreensão, de aprender um pouquinho, vai entendendo que o importante não são os fenômenos, né? Mas a filosofia, todo o ensinamento que traz tanto o evangelho quanto a doutrina espírita, né? Assim, em linhas gerais, talvez seja isso, a gente vai ver mais coisas aqui, né? Alguém quer falar alguma coisa?
Fala, Lenice. Aí, nesse Senhor, é meu Senhor e meu Deus, dá a impressão que é um ápice da transformação dele naquele instante, né? Uma transformação. Lenice, não está dando para entender o que você fala, querida. Olha, eu não está sei escutando? Estou, melhorou. Eu não estou te escutando. Você está me escutando? Estou ouvindo, agora então, melhorou. Então, nesse versículo aqui, onde ele fala meu Senhor e meu Deus, para dar a impressão que é o ápice, né, da transformação interior dele naquele momento, né? E sua razão como é que fala? Se rende à evidência. Abaixo, né? Está. E aí, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que aqui é o que a doutrina espírita fala para nós, a fé raciocinada, também junto com a razão, né? É uma fé raciocinada que ela precisa encarar. Então, tem a impressão aqui que é o ápice dele, que ele conjuga a racionalidade à fé verdadeira, né? Ele se rende a essa fé verdadeira. Isso, garota. Muito bom, querida, muito bom. Muito bom. Vamos ler um pouquinho para a gente ver aí o que a gente pode... uma coisa muito importante vai falar aqui, ó. O primeiro fato que se destaca é a orientação de Jesus para que Tomé tomasse a iniciativa de ir em direção a ele, para que então pudesse tocá-lo. Jesus pede que Tomé vá em tua direção. Iniciativa da busca por Jesus e da construção da nossa fé deve partir de nós mesmos. Eu coloquei o cego de Jericó aqui. Vocês lembram da passagem do cego de Jericó? O cego estava à beira do caminho e quando percebeu que poderia ser Jesus ali passando, né? Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na primeira chamada, Jesus não se manifesta e inclusive, a multidão tenta impedi-lo, né, de continuar, mas ele insiste, né? E depois de insistir, Jesus fala, tragam até mim, faz ele ir até Jesus, né? Jesus não vai até ele. Então, também é um símbolo, né, da passagem para a gente buscar, né? Que, mais uma vez, o símbolo é precioso. A iniciativa da busca por Jesus e da construção da nossa fé deve vir de nós mesmos. É uma iniciativa nossa, é uma atitude nossa em busca, né? Jesus está sempre lá, ao alcance de todos, mas somente os que se dirigem a Ele com boa vontade e sincero desejo de aprender podem encontrá-lo e, principalmente, senti-lo. Então, Jesus está sempre à nossa disposição, com certeza ele está sempre presente, né? Ele falou que não nos deixaria órfãos, não é? Mas o fato da gente perceber a presença dele junto de nós, da gente perceber a misericórdia nos auxiliando, nos mentoindo, depende da nossa postura, né? De boa vontade, de sincero desejo de realmente se conectar com ele. É uma coisa que a gente sempre fala, a questão de estar com o coração aberto, né? Na hora de uma prece, na hora de um estudo, na hora de ouvir uma preleção, enfim. É uma coisa que a gente sempre comenta, né? De uma verdade inconteste, podemos guardar absoluta convicção. Jesus não nos abandona em razão de nossas fraquezas. Aqui a gente podia até pensar no Tomé como uma fraqueza, entre aspas, dele, de não, só acredito se eu puser a mãozinha lá, tal, né? Talvez essa dúvida, essa indecisão aí, a gente poderia classificar uma fraqueza, entre aspas, né? Então, não é porque nós fraquejamos, não é porque nós nos equivocamos, que Jesus vai nos abandonar, muito pelo contrário, né? Ele até fala que os aflitos são os preferidos dele, né? Então, não é por conta das nossas fraquezas, das nossas dificuldades,
que Jesus vai nos abandonar. Na verdade, somos nós que nos distanciamos, né? Essa que é a verdade, né? Mas ele vai estar sempre pronto para no momento que a gente realmente se decidir em estar em busca dele, ele vai estar sempre ali presente, com certeza. Tomé só conseguiu triunfar da sua dúvida quando o sentimento passou a iluminar sua razão, como até a Lenise estava comentando, né? E então percebe o que sempre esteve diante de si. Meu Senhor, meu Deus, né? Só então passa a compreender realmente a missão de Jesus e a ver nele o reflexo do próprio Pai. Essa coisa do reflexo do próprio Pai, né? Olha aqui embaixo. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos é suficiente. Jesus lhe disse, Filipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. É uma das falas que também podem ter sido mal compreendidas e colocado Jesus como Deus, né? Ele fala que não me conheceis, e ele pede para mostrar o Pai, né? Mas o que é essa? O que sugere para nós isso daí, né? Até quando falam de Jesus como filho unigênito, né? Como assim unigênito? Não somos todos filhos do mesmo Pai, né? Então, como que ele é unigênito, né? Ele só é unigênito no sentido de que ele foi o único espírito que por aqui passou, que conseguiu refletir com a maior fidelidade todos os atributos da paternidade, do nosso Pai, todos os atributos de Deus. Né? Então, como está ali, o reflexo do próprio Pai, ou seja, é como se eu olhasse para ele e ele está refletindo a imagem do Pai, refletindo no sentido que ele está mostrando exatamente quais são os atributos de Deus, né? Então, por isso que ele fala que ao ver nele o reflexo do próprio Pai, e aqui embaixo ele fala, né? Você está tanto tempo comigo, quem olha para mim vê o Pai, quem olha para mim vê o próprio reflexo do Pai, né? Algum comentário? Fala, querido. Eu não sei se eu vou levantar uma questão aqui no meio do estudo, a gente até, de repente, pode até conversar depois, talvez. Mas essa questão aí da gente entender que Jesus é Deus é uma situação muito, assim, mais fácil a gente acreditar nessa distância de nós, desse obter essas qualidades do Mestre, né? Ao longo do tempo, a gente foi enganado, mas se deixou enganar também, né? Porque é mais fácil. Quando eu converso com alguém, você está falando de Jesus, né? Então, coloca uma distância na possibilidade da gente nos transformarmos. Isso é uma certa acomodação, né? Quando a gente começa a entender o Espiritismo que fala Jesus foi criado igual a nós, desenvolveu, cresceu, passou pelas provas e expiações ao longo de quanto tempo, quantos séculos, a gente não sabe, mas ele caminhou. Então as pessoas acham isso muito difícil de acreditar, mas a doutrina veio nos ensinar. A própria concepção dos evangelistas, dos discípulos, São João, né? Colocando pessoas como fosse não nada comum. São pessoas distantes, fizeram isso porque Jesus as tocou, colocou poderes nela. E isso cria um distanciamento de possibilidade. A gente, ao longo do tempo, a gente se coloca assim meio que, eu não consigo. Também são pessoas especiais, são santos, e Jesus é Deus. Então é mais fácil acreditar nisso, na salvação. Existe todo um inconsciente coletivo, né, que o Jung explica, da gente esperar a salvação, um líder. E isso está impregnado na nossa mente, nos nossos corações até hoje. Repare nas nossas atitudes, a gente espera que alguém nos liberte, alguém em cada atividade da nossa vida. Não sei se eu estou falando aqui bobagem, mas uma reflexão talvez para a gente pensar aí. Não é bobagem de forma alguma, né, Kleber? Porque é assim mesmo, né? É mais fácil a gente achar que ele é Deus, né? É mais fácil a gente achar
E a gente achou por muito tempo, né? O Espiritismo é que veio esclarecendo a gente, né? Para a gente melhor entender todo o processo. Mas ele próprio, em muitos momentos, ele próprio falou que ele não era Deus, né? Se a gente observar direitinho, né, algumas falas dele, a gente vê que ele deixou claro isso, né? Mas, como você falou, era mais fácil a gente entender dessa forma, né? Como se ele fosse o pai, né? Mas é aquela coisa, né? Tudo na nossa vida é um processo, né? Então, isso faz parte aqui do nosso, esse melhor entendimento, né? Faz parte do nosso caminhar, né? Só complementando, quando a gente tem uma estrutura na igreja que é a Santíssima Trindade, né? É, A base. Então, tudo faz parte da mesma da Trindade. Da Trindade representa unicidade. Se a gente tira o Papa passado, Francisco, ele mexeu com várias coisas, mas nunca mexeria com isso. Porque existe uma compreensão que se você mexer com o tripé daquilo que você acredita, você vai desmoronar. Então, ou seja, nós seres humanos estamos preparados para dar saltos evolutivos. Tem que ser aos pouquinhos. Então, nós que estamos chegando à doutrina espírita, ainda lemos algumas coisas nesse sentido, ainda não sentimos. A gente já sabe, ainda meio assim, não quer sentir, é um hábito, é uma força, né? É aquela questão da responsabilidade, não da salvação. É uma coisa muito difícil a gente ainda abrir mão. A gente não se apropriou da imortalidade. Eu sou um espírito imortal. Eu sou responsável por tudo que eu faço. Isso é muito forte. É uma mudança muito grande. Isso. Então, tem um processo com o tempo. com certeza, querida. Muito boa a lembrança. Vamos seguir mais um pouco aqui. Aqui está o outro trecho do Humberto de Campos, que eu falei para vocês. Eu não coloquei o trecho todo, fui tirando uns pedacinhos, mas para a gente só ter a ideia que o Humberto de Campos trouxe para a gente, né? Então, na primeira parte que a gente leu semana passada, vocês lembram que Tomé queria que Jesus se manifestasse lá para as autoridades, para os fariseus, doutores da lei, que estavam ali querendo ver um sinal, querendo ver Jesus, ali conhecer Jesus, né? E então Jesus, obviamente, não atendeu, porque Jesus não faz espetáculo, né? Não fazia espetáculo. Todos os fenômenos foram em função de alguma coisa muito útil, de alguma coisa muito boa, em auxílio a alguém, né? Mas vamos lá. O apóstolo Tomé não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandara. Todavia, o coração, pungido de remorsos acerbos, almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra de exprobração dos seus lábios divinos. Disfarçando-se, então, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, que caminhava sob a cruz a passos vacilantes. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre até que o madeiro se ergueu. Tomé contemplou fixamente o mestre. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés estavam ensanguentados, suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte
em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse, avançou hesitante. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Não obstante, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões, quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que este é o sinal. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. É muito lindo, né, gente? Alguém quer fazer algum comentário desse texto? Eu sei que é um pouco longo, mas eu achei que valia a pena a gente relembrar. Eu sei que todos vocês devem ter lido já isso. Bom, o importante, acho que lembrar, é que Jesus, mesmo com ele vacilante ali na fé, ele dá a oportunidade, né, para Tomé, para comprovar aquilo que ele tinha tanta dúvida no coração, né? Então, assim, ele proporcionou isso para Tomé. No fundo, ele deu um sinal também, um sinal que Tomé já tinha pedido há tempos atrás, né? Então, muita coisa que, como está ali no versículo, né, que muita coisa foi feita para que a gente cresce. Então, a gente imagina que muitas das coisas que aconteceram, curas, eventos todos que aconteceram para que fosse deixada essa mensagem para nós, para que nos auxiliasse também a crer. Porque a dúvida é uma coisa que a gente, como comentou a semana passada, acho que, não sei quem, acho que foi a Zezé que comentou, que a gente está sempre, né, meio que caindo, tropeçando, a gente nunca está muito firme, realmente, com uma firmeza que é inabalável, né? Então, Jesus entende esses nossos momentos, da maneira como ele entendeu o momento de Tomé ali, né?
Quem é? Pode falar, Sueli. Sueli, boa noite a todos. Então, Val, eu estava pensando aqui, né, sobre isso que você está falando, e a gente percebe que cada apóstolo ali representa um pouco uma fraqueza nossa, né? Porque todos eles, né, não tinha ninguém perfeito ali, né? Então, essas fraquezas representam, eu acho que a nossa humanidade ainda, né? Um apegado ao dinheiro, o outro mais, no caso de Pedro, né, muito temperamental, e cada um tem um destaque, assim, além do problema geral, né, no caso nosso, que é o egoísmo ainda, né, tudo aquilo, a gente tem o que chamam até de ponto cego, né, aquele ponto central que a gente precisa trabalhar mais. E eu acho que no caso do Tomé aqui, né, era esse ponto, né, da credibilidade, né, ou melhor, da incredulidade, que e tudo tem o seu lado positivo, porque chama, né, para uma virtude, para você trabalhar, né, para uma virtude. Eu me lembrei, não sei se tem a ver, mas eu trouxe aqui na minha memória, o caso desses cientistas que começam a pesquisar, né, às vezes para negar até determinadas teorias, aí que no caso a gente tem o William Crookes, que fez um trabalho que a intenção primeira dele era, né, desabonar, vamos dizer assim, a doutrina, né, dizer que não existia, e ele, através das pesquisas, ele chegou, né, ao conhecimento, ele precisou trabalhar isso, pesquisar, colocar isso lá, vamos dizer assim, em laboratório, né, para poder afirmar, entendeu? Há esse espírito crítico, esse espírito de pesquisador, que, inclusive, Kardec, né, é isso, né? É aquele bom senso, aquela pessoa que não aceita de primeira, assim, Kardec, né? A gente tem esse exemplo maior dele, né? Ele não aceitava, assim, ele contou com o entusiasmo lá do amigo, esqueci o nome agora, acho que é Fortier, e ele precisou desse trabalho, ele precisou, né, desse movimento de pesquisa, de pedagogo que ele era, conhecedor do magnetismo, ele precisou dar, né, vamos dizer assim, bom senso àquilo, porque, a princípio, como é que pode uma mesa falar? Então, né, falou mais alto aí o espírito científico dele, de não acreditar em qualquer coisa e procurar realmente um respaldo. Eu vi uma ponte aí com Tomé, lógico, em outro contexto, totalmente, mas essa necessidade, às vezes, que alguns que chegam na casa espírita têm, né? Às vezes a pessoa não vai lá na busca de fenômenos, sim, mas quer entender, quer compreender, não é só a reencarnação existe, tal. E aí você tem uma série de provas na literatura, na própria pesquisa científica, você tem todo o material, e isso é uma necessidade de cada espírito. Eu lembrei desse detalhe aí. Tá? É muito interessante, né, você falar isso tudo, porque eu lembro que na semana passada a gente até leu uma frase aí do Kardec, que ele fala, que a gente fala, né, bem-aventurados os que creram e não viram, né? Tá tudo bem, mas não viu, mas você tem todo um respaldo de estudo, de fé raciocinada, como você está falando, né? Todo um respaldo aí de conhecimento, de entendimento, de reflexões que te leva a acreditar naquilo, crer naquilo, né? Então, não é simplesmente crer em dogmas, em coisas que nos são apresentadas sem mais, sem menos, né? A gente tem um respaldo todo da filosofia, do estudo, né, de conhecimento para comprovar, vamos dizer assim, aquilo que a gente está crendo, né? Está acreditando. Eu lembrei porque meu marido, né, que na época noivo, ele era batista, e a gente ia à igreja, eu ia com ele e tudo, e tinha cada sermão muito bonito, cada estudo muito bonito. Mas me faltava, não me faltava a ideia da reencarnação. Para mim, não encaixava, embora eu achasse bonito, embora eu me convivia legal com o pessoal, mas aquilo não me preenchia.
Então, assim, já era uma necessidade pessoal minha, né, talvez eu já tivesse isso internalizado e eu buscava esse entendimento. E quando eu encontrei, fez toda a diferença. Aí fui entender a justiça divina. Então, né, os caminhos são realmente múltiplos, né? Só isso que eu queria, gente. Desculpa aí. Imagina, com certeza. É quando você falou, né? Eu acho que sem o entendimento da imortalidade da alma e da reencarnação, não tem como entender a justiça divina. Para mim, não tem. Não tem como, né? Porque tem fatos, né, que a gente presencia que vai, como? Como assim, né? Como que ele pode ser justo acontecendo determinadas coisas, né? Então, se você não tiver a reencarnação e a imortalidade da alma, certas coisas não dá para entender. Mas, pessoal, nesses últimos 2 versículos aqui da passagem, eu acho muito interessante o seguinte, olha. Assim, Jesus realizou muitos sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Isso é João falando, né? Eles foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, primeira coisa, né? Olha, Jesus realizou muitos sinais que não estão nesse livro. Então, a gente pode imaginar assim que provavelmente tem muita, mas muita coisa que aconteceu, que Jesus fez, curou, sei lá, fez um monte de coisa, e que a gente não tem notícia, não tem a menor ideia do que tem acontecido, né? E por que a gente tem isso? Por que é isso que tem à nossa disposição, né? Esses 4 evangelhos aqui. Por que é isso? Eu acredito assim que com certeza, eu acredito assim, né? Depois vocês falam o que vocês acham. Na verdade, eu acho que os 4 evangelistas, eles foram muito bem intuídos por Jesus para colocar nos escritos aquilo que seria mais aconselhável, mais adaptado, melhor para que a gente pudesse entender a mensagem do Cristo, para que a gente pudesse entender como está aí no 31, né? Que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é filho de Deus, né? Então, era o mais adequado, vamos dizer assim, entre todas as coisas, o que está aqui seria o mais adequado para que a gente pudesse entender realmente qual é a mensagem de Jesus, né, vindo para a Terra aqui entre nós, né? Então, eu acho isso. E se você pensar assim que Jesus há 4 bilhões e meio de anos já era um espírito crístico. Então, se ele já era um espírito crístico, e nós estamos aqui há milênios e estamos nessa aqui ainda, né? Então, quanto tempo ele teve anterior a isso? Quantos milhões, talvez quantos bilhões de anos ele já tinha vivido, já tinha passado? Porque Chico fala, né, que os mundos onde Jesus cresceu espiritualmente já não existem mais, né? Quantos bilhões de anos ele já teria no momento em que Deus falou para ele, ok, eu tenho um planetinha aqui para você, vai chamar Terra, você vai cuidar dele, né? Quanto tempo? Então, quanto que ele não aprendeu? Então, o que ele colocou, o que está aqui no Evangelho, eu costumo dizer assim, eu acho que é a súmula de todo o conhecimento dele. Umas gotinhas de todo o conhecimento dele, não é? Ele falou que nós somos deuses, que nós vamos fazer tudo o que ele faz e talvez muito mais, né? Então, sim, nós vamos crescer daqui a alguns milênios, talvez, né? Talvez a gente consiga fazer as mesmas coisas. Mas, assim, o que está aqui é uma parcela, uma fraçãozinha de todo o conhecimento dele, gente.
e que aos poucos, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo extrair mais coisas do que foi deixado para a gente, né? Eu me lembro, desculpa, Kleber, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu me lembro que do Haroldo contando que, porque o Haroldo estudou com o seu Honório Onofre de Abreu, né? Seu Honório desencarnou em 2000 e pouco, aí, 2006, parece que ele desencarnou. Então já faz mais de 20 anos, acredito, né? E depois do desencarne dele, Haroldo contou numa palestra, uma palestra antiga, né? Que o seu Honório se manifestou numa reunião mediúnica em que ele estava presente, o Haroldo estava presente, né? E que o seu Honório conta que antes dele encarnar aqui, ele participava de um grupo de estudos lá das cartas de Paulo. E que agora que ele voltou para lá, ele voltou para o mesmo grupo de estudos que continua estudando as cartas de Paulo. Então, você imagina, assim, quantos anos esse pessoal está destrinchando os ensinos de Paulo, os ensinos do Evangelho, sei lá, entendeu? Então, se esse pessoal aí está há anos e anos e anos, talvez séculos aí, estudando isso, e nós estamos no beabá, gente. A gente está no beabá, né? Kleber, desculpa deixá-lo aí guardando. Não, eu que peço desculpa interromper um brilhante raciocínio que você está tendo, exposição para a gente, mas eu gosto, assim, de, às vezes, complementar usando a própria ciência que nós temos, né? Que nos é possível alcançar. Nós estamos também engateando nessa ciência, né? Os cálculos dizem que o planeta Terra ele levará mais 5 bilhões para se destruir na sua capacidade, né? Vai implodir. Alguns autores até brincam, nós temos só 5 bilhões para a gente dar uma evoluída para poder sair daqui. Quando for explodir, a gente já sai daqui. Mas a gente fica muito preso, o nosso raciocínio é muito limitado em tempo e espaço. E, assim, pensar em Jesus, bilhões e bilhões e bilhões, a gente não tem esse referencial. Porque tem a questão da ciência também, fala das muitas né, dimensões. E essas dimensões, elas têm uma, vamos dizer, contagem, entre aspas, de tempo, que é completamente diferente, não faz sentido para a gente. Então, isso não é ponderável de forma alguma para a gente compreender quantos bilhões de anos Jesus já existe como espírito de luz, né, puro. Então, não dá para a gente compreender, porque essa contagem é diferente. Imagina se a gente fala que anos na Terra se mede como? A quantidade de volta que dá em torno do Sol. Cada planetinha tem uma contagem de tempo diferente. Então, a gente não tem como a gente avaliar isso. A gente entender, e é consolador, isso que importa para a gente, que Jesus foi criado como nós. E a gente, em algum momento desse espaço perdido, tempo perdido do universo, a gente vai também chegar lá. Eu acho que isso é consolador, isso é muito importante para todos nós. Eu acho que isso que a gente tem que compreender é possível, né? E a gente não deve nunca invejar a situação dele, né? Ou de qualquer outro espírito que já caminhou mais e tal. Cada um tem seu ritmo. Tocar é coração, é racional, e vamos em frente. É fazer todo o bem possível a cada instante, onde a gente estiver, em que planeta estivermos, né? É isso aí. Me empolguei. Acho que você que provocou. Então, só complementando aí, né? Se você falou que nós temos ainda 5 bilhões de anos, mais os 4,5 que nós já estamos aqui, quer dizer, digamos que em média 10 bilhões de anos para cada planeta, né? Com certeza Jesus já tinha mais de 10 bilhões quando chegou aqui. Então, A gente, para ter uma noção do como é que é o planejamento, né, de medir o nosso tempo, né? Você vê, lá atrás já tinha revelação 1500, 1700 anos. Antes de Jesus vir, já tinha uma revelação que ele viria. Mais 2000 anos, já estamos em 2000 e poucos anos.
quanto tempo vai levar para a gente começar a sair de parar de engatinhar? É muito tempo, o tempo da Terra. Então, Sueli? Rapidinho, para a gente ter uma ideia, né? Emmanuel nos diz que eles estudam lá o Evangelho e aquele livro, Pensamento e Vida, é uma cartilha, é uma simples cartilha, e é complicado aquele livro, eu estou sempre tentando entender. Muito complicado, com certeza, Sueli. Aliás, tem um estudo do Arthur daquele livro, né? Não sei se vocês conhecem, é que ele faz. Sim, eu estou fazendo para tentar entender melhor. Pensamento e Vida. Bom, pessoal, vamos ler um pouquinho aqui? O próprio termo sinais indica muito bem o propósito de certas ações de Jesus. Indicarem ou assinalarem o caráter e o objetivo de sua missão, bem como o potencial presente em todas as criaturas. Não se tratam de nenhuma maneira de fenômenos que não se enquadrem nas leis divinas, mas sim algo cujos homens, de uma maneira geral, ainda não podiam compreender. A mensagem central de sua missão, porém, sempre foi clara e inequívoca: o amor a Deus e ao próximo. Quando ele fala aqui no começo, né? Indicarem e assinalarem o caráter do objetivo da missão, bem como o potencial presente em todas as criaturas, que é o que a gente estava falando aqui, né? Que o Kleber comentou aí. A gente vai estar caminhando, a gente um dia chega lá, né? Um dia vai. Mas, tendo feito da caridade para o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Quer dizer, se algumas pessoas tiveram dúvida com relação a muitas coisas que ele, da vinda dele, mas com relação a isso, né, as falas dele sempre foram muito, muito claras, né? Amor a Deus e ao próximo, e a caridade e a humildade, né? Aí uma fala aqui de um espírito protetor que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Só dessa frase aqui, gente, essa frase me faz lembrar, por exemplo, a mulher hemorroíça. Ela chegou, ela se arrastou lá perto de Jesus e pegou só a franjinha lá da veste dele, né? E Jesus fala, não fui eu que fiz isso, não. Foi a sua fé que te salvou, né? E ele falou isso para mais outras pessoas, né? A tua fé que te curou, a tua fé que te salvou, né? Então, poder da nossa fé, né? Pode trazer muitas coisas que a gente às vezes não tem noção. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Compreensíveis e possíveis para nós aqui, né? De alguma forma. Alguém quer comentar alguma coisa? Olha, mesmo os sinais e parábolas de Jesus tinham um objetivo muito mais amplo do que simplesmente atrair a atenção para a sua mensagem. Todos traziam um conhecimento simbólico profundo que só o tempo e o progresso poderiam revelar. Então, assim, coisas que a gente, a encarnações anteriores, talvez a gente lesse e não entendesse, hoje a gente está começando a entender algumas coisas a mais, graças a algum entendimento que o Espiritismo traz para a gente, né?
Então, aos poucos, a gente, com o progresso, a gente vai começar a entender mais coisas, né? E olha que interessante esses 2 versículos aqui. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. E olha de baixo. Rabi, quem pecou, ele ou seus genitores, para que fosse gerado cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. O que eu entendo aqui, depois vocês comentem, por favor, o que vocês entendem. Emmanuel fala para a gente, né, que a encarnação de Jesus aqui, o planejamento o planejamento da encarnação dele aqui durou cerca de 1000 anos, né? Veja que coisa. Por que ele fala que, olha, a enfermidade da pessoa ali veio para a glória de Deus, veio para que fosse glorificado o Filho de Deus por meio dela. E embaixo, que nem ele pecou, nem os seus genitores, mas para que fossem manifestados nele as obras de Deus. Então, quando a gente pensa nesse planejamento aí de 1000 anos, meu Deus do céu, o nosso planejamento, pensa no nosso planejamento reencarnatório. O nosso planejamento reencarnatório, ele não inclui apenas meu pai e minha mãe. Talvez meu irmão, meus irmãos, sei lá. Mas inclui todo um ambiente à minha volta que vai propiciar algumas coisas para que aconteça no meu planejamento, na minha existência aqui. Não é? Agora, você imagina o planejamento que foi feito para Jesus, porque ele está falando aqui que muitos dos doentes que apareceram na frente dele só apareceram para que fosse glorificado o Filho de Deus por meio dela, para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Ou seja, muitos dos doentes que apareceram ali foram colocados ali, foram encaminhados para diante dele, para que ele manifestasse, para que ele desse os sinais, para que fosse glorificado o Filho de Deus por meio daquela doença. Né? Para que, ou seja, muitas das coisas que foram feitas para que a gente depois acreditasse. Muitos, né? Então, a gente vê que a gente sabe que os discípulos, por exemplo, eles foram preparados antes de encarnar. É lógico que com o véu do esquecimento, né, todos eles chegaram até às dúvidas, como a gente já comentou no início, né? Mas eles foram preparados para tudo aquilo que eles encararam depois, que eles tiveram que enfrentar, inclusive depois da partida de Jesus, né? Então, tantos discípulos, então o planejamento não foi só, vamos pegar Maria, vamos pegar José e vamos trazer o Jesus para a Terra. Nossa Senhora! Se o nosso planejamento não é só isso, imagina Jesus, né? Então, quantas coisas não foram encaminhadas, não foram conduzidas, né, de tal forma que realmente esses doentes aí aparecessem diante de Jesus, que a filha de Jairo lá estivesse enferma e que pudesse ser trazida de volta à vida, que o Lázaro pudesse trazer ele de volta à vida, né? E a gente sabe hoje que tudo isso é explicado, né? Mas que tudo isso foi considerado, foi programado para que seja glorificado o Filho de Deus por meio desses acontecimentos, para que fossem manifestadas nesses acontecimentos as obras de Deus. Quem que está falando? Hermes, pode falar, querido. Ok, boa noite a todos. Estava aqui escutando vocês, está um frio danado aqui em Porto Alegre. Mas o que eu estava falando, Valdete, está corroborando com o que eu comentei com o grupo a semana passada, porque eu dizia para o pessoal, a coisa não aparece assim semana mesmo, já está tudo programado.
com relação àquele episódio, quando Jesus estava na sinagoga, estavam ali os fariseus, os doutores da lei, e ele chama o homem com as mãos ressecadas, né, e cura ali o homem naquela hora. Quer dizer, eu disse para o pessoal, aquilo não foi por acaso, segundo Jesus sabia que aquele cidadão ali já tinha inspirado já o tempo de penitência dele, ele já estava na hora dele estar na bom. Então Jesus, ele se apresentou ali naquele momento para mostrar o poder de Deus, isso, a vontade de Deus e o sinal que Jesus era realmente filho de Deus, e que o homem, então, como já tinha inspirado, vamos dizer assim, já a sua penitência, ele poderia ser curado. Então, aquilo não foi por acaso, eu dizia para o pessoal, aquilo já estava programado, conforme você está dizendo, há outros sinais estavam programados para que aquilo acontecesse, não é isso? Então, isso veio colaborar com a minha explicação que eu dei a semana passada para um grupo. Era isso. Muito bem, muito bom, o Hermes. Não só essa pessoa, né? Mas como provavelmente todos os outros, né? Agora, você levantou uma questão interessante, né? Porque ele já tinha passado pelo que ele tinha que passar em termos de resgate, de prova ali, então ele estava pronto para ser curado, né? Obviamente, Jesus tinha essa visão espiritual e sabia analisar ali a condição espiritual de cada pessoa que se aproximava dele, né? A gente viu muito isso, a gente falou muito sobre isso quando a gente estudou o paralítico de Cafarnaum. A gente falou bastante sobre essa questão. Tanto é que tem também, por exemplo, alguns fatos que a gente fala que nem todos que foram curados mantiveram a cura, né? Alguns voltaram, porque voltou a enfermidade, né? Ou porque não aproveitou o momento, ou porque não estava pronto ainda, não tinha passado por tudo que tinha que passar, né? E também, Odete, agora eu repensei, até também seria um momento que ali estavam fariseus, os doutores da lei, que estavam a fim de pegar ele, né, para poder pegar vamos dizer, entre aspas, uma falta, aprender e crucificar. Então, acho que tudo se juntou ao mesmo tempo também, não é isso? Com certeza, Hermes. A Sueli tinha levantado a mão, abaixou, não quer falar mais? Levantei sim. Não, eu vi também, né? Lógico, esse planejamento aí inegável, né? Então, eu vi também o seguinte, né? Tudo está dentro da lei de Deus, né? Tudo está dentro dos parâmetros aí da lei divina. Jesus não fez nada contrário a isso, né? E aí também buscando um pouquinho para a doutrina espírita, eu lembrei também, né, daquela questão do mal é o remédio. Nesse segundo aí, quando fala né, quem pecou, se for os genitores, a gente percebe lá quando, não sei se vocês lembram, né, daqueles espíritos que a gente jura que eles estão espiando e eles estão ali numa missão, né, lá não sei se é o inferno, agora me falha, o espírito, o Max, o mendigo, né, o que é que ele fez, né, e ele está ali num processo de missão, né, dando uma prova de paciência para aqueles que estão ao redor e tudo dentro da lei, né? Não tem nada assim contrário, né? Então, nesse caso, quer dizer, tem aquela questão, o mal é o remédio, né? E o remédio, assim, mesmo que seja a doença, a enfermidade, tudo aí é expressão da cura, do caminho para você, né, ascender. Então, só respaldando isso, eu acho que é por aí mesmo, né? Não nega, essa questão não nega a reencarnação, de forma alguma, mas mostra que tudo está dentro dos quadros da lei divina, quadro de justiça, né? Amor e caridade. Eu pensei nisso aí. Muito bom, querida, muito bom mesmo. A gente não pode esquecer, né, a questão da missão, né? Nem todos estão aqui
em resgate, né? Mas vamos seguir mais um pouco aqui, vai? À medida que as individualidades e as coletividades tornam-se mais aptas para compreenderem o que antes não entendiam, através do progresso intelectual e também moral, avançam para além dos sinais físicos e passam a compreender a essência espiritual por trás de todo o ato de Jesus, razão pela qual não aceitam mais uma fé construída sobre mistérios e dogmas. Acho que com relação a isso a gente já comentou, né? À medida que a gente vai evoluindo, realmente a gente aceita a fé construída, né? A fé raciocinada, e não simplesmente dogmas aí que alguns segmentos religiosos possam nos apresentar. Os evangelhos são, aqui, ó. Os evangelhos são um compêndio resumido da vida de Jesus e seus atos, constituindo para nós um meio de nos conectarmos ao Mestre e à sua mensagem imperecível de uma maneira que transcende o tempo e o espaço. Ou seja, um compêndio resumido da vida de Jesus, né? Importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas e é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que deles se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontra sob todos os símbolos da letra a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu imortal. Acho que já foi comentado ali. Isso é uma fala de São Vicente de Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, considerando-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Resumo aqui ele fala também. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Não adianta só ler, né? Tem que trabalhar no nosso coração cada uma das falas, né? E aqui uma fala do Kardec. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica e os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. É uma coisa que, à medida do tempo, que o tempo passa, as coletividades vão aceitando mais essa questão, né? Vamos lá. Tem só mais um texto do Emmanuel e um do Cairbar aqui, ó, para encerrar. Faz isso e viverás. Acredito que todos sabem de onde vem essa palavra, essa frase, né? Lá do bom samaritano, né? Do doutor da lei, que interroga Jesus antes dele contar, né? O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei, e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Ele pergunta, como lês, né? Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente
porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faz isso e viverás. Como assim? Ele era forte, né? É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica, diariamente, se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se fosse beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isso e viverás. Quando ele fala aqui, né, que apesar da gente ter conhecimento, muitas vezes a gente pede orientação aos mensageiros divinos, né, porque muita gente, no momento que está ali com uma manifestação de algum espírito, né, pede orientação, o que eu vou fazer com relação a tal coisa, faço isso, faço aquilo, tal, né? A gente pode encarar isso daí dessa maneira também, né? Então, busca dentro de você mesmo o que você já tem de conhecimento e assuma a responsabilidade, né? Porque não é ele que vai falar faz isso, faz aquilo, né? É teu coração que tem que assumir a responsabilidade, a decisão, né, daquela situação. Mas a gente pode encarar isso aqui também, a gente pode lembrar que todos nós, no momento das nossas orações, com certeza pedimos orientação, o que eu vou fazer com relação a isso, o que eu vou fazer com relação àquilo, né? Com certeza todos nós já pedimos orientação no momento das nossas preces, né, para os emissários divinos aí. Então, com certeza, eles não vão falar para a gente, faça isso, faça aquilo, mas provavelmente eles vão te dar alguma orientação, alguma intuição para você buscar lá dentro dos seus conhecimentos, né, qual seria a melhor medida, qual seria a melhor solução para aquela situação que você está elencando ali, né? Quem foi que levantou a mão? Fui eu. Só para dizer, Pode falar. Só para dizer que aqui está muito frio. E como é que eu estou? Vou me recolher. Mas eu quero dizer que essa passagem que você está lendo agora, ela antecede aquela palavra do bom samaritano, não é isso? Eu estou me lembrando, mas bom samaritano, quando Jesus fala com essa pessoa. Eu vou pedir a licença, vou me retirar. Um abraço, uma boa noite para todos. Bons estudos. Muito bem, pessoal. Então, olha, só para finalizar, tem um texto aqui do Caipar, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que ele comenta essa passagem aí, tá? Realmente, sim. Vamos lá. O amor de Jesus excede a todo o entendimento humano. Na sua abnegação e no desejo que mantinha de fazer crentes sinceros, não mediu as exigências do apóstolo Tomé, que disse só acreditaria na sua ressurreição ou sobrevivência se o visse e o examinasse. E Jesus, completamente materializado, torna-se visível e tangível aos seus discípulos, satisfazendo assim os imperiosos desejos que ele tinha de alicerçar sua fé sobre provas positivas. Quer dizer, Jesus mostra que ele entende as nossas dificuldades, né? Ele entende os nossos momentos de indecisão, de dúvida, de angústia, ou seja, ele entende as nossas fraquezas, né? Como falamos aí anteriormente. Mas vamos prosseguir aqui.
Ensinou mais o mestre que essa fé não é... Opa, desculpa. Ensinou mais o mestre que essa fé não era negada a quem quer que fosse, e aqueles que acreditavam sem ver já se achavam amadurecidos na crença, pois que já haviam observado fenômenos, não tendo mais necessidade de provas positivas. Por isso mesmo eram bem-aventurados. Como se verifica, o modo de proceder de Jesus está em completo antagonismo com o dos sacerdotes das múltiplas igrejas esparsas pelo mundo. Cairbar sempre fazendo críticas às outras igrejas, né? Enquanto esses exigem uma fé cega nos seus dogmas, Jesus procura demonstrar a verdade com fatos palpáveis. O mestre não exige a escravidão da razão, o abastardamento do sentimento, antes respeita e proclama o livre-arbítrio de cada um, atributo esse concedido à criatura para o seu progresso moral, científico e religioso. Consentindo Jesus que o seu apóstolo o examinasse para poder crer na ressurreição, preveniu também a todos, por certa forma, que o Consolador, o Espírito da Verdade, que ele enviaria em nome do Pai, reproduziria a sua doutrina não só com palavras, mas com fatos da mesma natureza que por ele produzidos. A religião não consiste só em palavras e fatos. Assim como eu fiz, fazei vós também, disse o Divino Mestre a seus discípulos, porque eu fiz para vos dar o exemplo. Em suas pregações, dizia sempre Jesus aos que o seguiam: aquele que crê em mim, rios de água viva manarão de seu ventre, aludindo assim ao Espírito que deveria ser dado a todos que o seguissem. Eu achei interessante esse texto do Cairbar, primeiro que ele comenta, né, que Jesus criminou Tomé por conta da falta de fé. Não, ele entendeu e ele proporcionou ao discípulo que realmente comprovasse, né? Então, ele deu ali todos os fatos necessários ali para que ele pudesse realmente consolidar a sua fé, né? E interessante quando ele fala aqui, esse primeiro parágrafo aqui desse último slide, quando ele fala do Consolador, do Espírito da Verdade, que ele se refere aqui ao Espiritismo, que, na verdade, durante o Espírito da Verdade, o Espiritismo veio trazer diversas manifestações que ele próprio produziu. Né? Muitas foram as manifestações ocorridas, essencialmente na época da codificação, né? Essencialmente na época da codificação, e depois, até hoje, nós vemos curas acontecendo, né? Pessoas que conseguem a cura nas casas espíritas, né? Muitas coisas que aconteceram, que Jesus proporcionou, hoje ainda acontece por conta da doutrina espírita, né? Então é isso. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Então, crianças, nós finalizamos aqui. Peraí. Finalizamos aqui. E para a próxima semana, voltamos à Carta aos Gálatas. Voltamos à Carta aos Gálatas. Como eu já comentei, eu estou quase encerrando o quarto capítulo, o resumo do quarto capítulo. Como eu acho que eu já comentei, não vai ser possível a gente fazer o resumo numa reunião só. Foram muitas coisas que a gente viu, muitas informações, né? A gente viu, deixa eu ver se eu tenho aqui anotado, tenho que anotar em algum lugar. Olha, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês da quantidade de reuniões que a gente teve a respeito das cartas. Acho que eu não falei aqui não, né?
Olha, o primeiro capítulo, nós tivemos 4 reuniões e tivemos 144 slides. O capítulo 2, também 4 reuniões, com 156 slides. Capítulo 3, mais 4 reuniões, e coincidentemente 156 slides também. O capítulo 4, tivemos 5 reuniões com 206 slides. Então, nós tivemos 17 reuniões ao todo, um total de 662 slides. Não consigo resumir isso numa reunião, tá? Então, a gente vai fazer esse resumo, mas, assim, eu acredito que vai durar umas 3 reuniões, 2, 3 reuniões, para a gente rever aquelas coisas todas, talvez até 4 reuniões, sei lá, para a gente rever tudo que a gente viu, né, para a gente relembrar todas as informações que a gente teve lá, e aí depois a gente prossegue aí, faltam 2 capítulos para a gente ver, né, o 5º e o 6º capítulo. Tá bom? Então, a partir da semana que vem, a gente volta para a carta aos Gálatas, mas por hoje, então, nós agradecemos aí a colaboração de todos, os comentários foram maravilhosos, só agradeço a todos, e, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, começando aí a revisão dos 4 primeiros capítulos de Gálatas. Certo? Fiquem com Deus, até a próxima semana.